fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquelas terras, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Pode tomar seu assento nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Irmãos, que palavra maravilhosa, né? Todas as vezes que eu medito neste texto da Bíblia Sagrada, Deus ele ministra ao nosso coração, ele fala conosco de uma maneira especial, mostrando a sua misericórdia. Porque quando Jesus ele chega, aleluia, e ele reúne os seus discípulos e aquela grande multidão, e ele começa a contar esta parábola, louvado seja o nome do Senhor, ele trazia alguns ensinamentos interessantes para mim e para ti, e principalmente para aqueles que um dia já estiveram na casa do Pai. Às vezes as pessoas elas estão na casa do Pai e elas acabam abandonando a casa do Pai, acaba buscando um outro itinerário, um outro caminho, e que lá na frente vai trazer consequências drásticas, consequências não desejáveis. E é justamente sobre isso nesta noite que eu quero falar para ti. Aleluia. E nesta noite o título que eu quero dar para este texto, para essa mensagem é: há tempo de voltar para a casa do Pai. Aleluia. Há tempo de voltar para a casa do Pai. Aleluia. Irmãos, esse texto da Bíblia Sagrada mostra, aleluia, a história de um jovem, aleluia, que ele chega para o seu pai e ele simplesmente pede ao pai agora parte da sua herança. A herança nós sabemos muito bem que ela é concedida a partir do momento, na maioria das vezes, em que o pai ou a mãe, ele desce a sepultura, ele já não existe. Então, aquele jovem, ele chega para o pai e ele pede agora o seu direito de herança. Você imagina do outro lado o pensamento que começa agora a invadir agora o coração daquele homem que era o pai, de ver o filho pedindo para ele simplesmente parte da herança. O desprezo que aquele jovem estava agora mostrando para com o seu pai. Certamente o pai ficava pensando e dizendo o seguinte: olha, esse meu filho, ele não quer viver vivo, ele quer que eu morra, porque ele já está pedindo agora a parte da herança. Então diz a Bíblia Sagrada que o pai chega de um bom coração e oferece ali a herança que esse filho pede. E esse filho, ele pega simplesmente essa herança e ele parte agora para uma terra longínqua. Então quando ele pega agora parte daquela riqueza, ele simplesmente começa a olhar o mundo com uma outra ótica. Por quê? Porque agora ele estava de posse de uma riqueza, existia agora um bem financeiro na mão dele, e ele simplesmente abandona o lado do pai e some e vai para uma terra distante. E essa terra distante, muitas vezes, as pessoas elas vão porque elas começam a olhar para um mundo aparente, elas começam a olhar para um mundo que é maquiado, e que muitas vezes você acha que a felicidade e que a alegria vai estar neste mundo maquiado. Foi certamente este pensamento que começou a invadir o coração daquele jovem, aleluia. Ele simplesmente começa a olhar para o mundo, ele começa a ver no mundo oportunidades para ele.
Aí você imagina só, aquele jovem com uma parte da herança, quantos amigos que não existiam na vida daquele jovem, né? Quantas pessoas queriam se aproximar daquele jovem por aquilo que ele tinha, porque você sabe muito bem como é que funciona na ótica, aleluia, humana. Quando você tem alguma coisa para oferecer, você não deixa de ter amigo do seu lado. São tantas pessoas que aparecem do lado do ser humano quando você pode oferecer alguma coisa, e na vida daquele jovem não foi diferente. Ele saiu e encontrou diversas amizades, encontrou mulheres bonitas que eram capazes de satisfazê-lo, ali essa estrutura carnal, aleluia, e ele começa de fato a viver dissolutamente. Ele começa agora a desperdiçar tudo aquilo que havia tido e havia conseguido por parte do pai. E nessa terra longínqua, o dinheiro, ele passa agora a ser um instrumento fundamental na vida daquele homem. Ele começa a colocar agora o dinheiro como um Deus para ele, como uma coisa fundamental e que poderia proporcionar felicidade para ele. Mas eu vou te falar uma coisa, meu querido, nesta noite. Eu quero dizer para ti, já adiantando, dizendo para ti, dinheiro, meu querido, ele nunca vai trazer felicidade para mim e nem para você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Alguns, eles começam a entrar nessa cobiça, e quando pensa que não, ele está matando, ele está roubando, ele está destruindo famílias em prol do dinheiro, e ele não consegue mais viver feliz, ele não consegue mais ter uma sensação de paz no seu interior. E aí, aquele homem que sai agora com a parte da herança, ele começa agora a depositar sua confiança naquele dinheiro. As amizades que surgem ao seu lado, você imagina só as melhores bebidas que aquele homem bebia, as viagens que ele tinha capacidade de fazer. Você imagina só as mulheres, como eu já falei, as mulheres mais belas que apareciam, interessadas simplesmente no financeiro daquele homem. E assim a vida daquele homem começa a prosseguir, ele começa a dar atenção a tudo isso, ele começa agora a valorizar, colocar os valores invertidos por completamente, achando que o mundo iria trazer uma felicidade e uma sensação de segurança para ele, porque ele tinha dinheiro. Mas, irmãos, esse texto ele vai muito mais além. Esse texto, ele diz que um belo dia, depois de ter se esgotado agora os seus recursos financeiros, depois dele ter olhado para o lado e ter simplesmente não encontrado mais nenhum dos seus amigos, e ainda um agravante que acontece diante daquela situação, que é uma grande fome que chega sobre a terra, aquele homem agora se vê passando necessidade. E eu quero nesta noite dizer para ti, no momento da necessidade, da dificuldade, você sabe quem é que se aproxima de você? Aleluia! Porque quando nós estamos com o bolso cheio, é tanto amigo que aparece do teu lado, é tanto churrasco que você é convidado para ir, é tanto lugar que você se acha importante para poder chegar, mas naquele um belo dia, quando chega agora uma fome sobre aquele espaço, sobre aquele lugar, diz a Bíblia Sagrada que aquele homem começa a passar necessidade. Agora aquele homem começa simplesmente a mudar aquela visão que ele tinha com relação ao mundo. Afinal de contas, o dinheiro agora havia se esgotado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sem falar ainda, meu querido, a sensação de liberdade que aquele homem achava que tinha. Ele estava no mundo, ele podia usufruir do bem e do melhor, de todas as coisas que o dinheiro é possível comprar, ele tinha capacidade de fazer isso. A sensação de liberdade, de poder ir para qualquer lugar, de fazer tudo aquilo que ele queria, já que o pai não estava mais do lado dele, já que o pai não estava ali para poder corrigir, já que o pai não estava ali para poder chegar para ele e falar simplesmente que ele não poderia tomar determinadas atitudes. Mas um belo dia, meu irmão, mas um belo dia ele passa por uma situação extremamente desagradável. Diz a Bíblia Sagrada, aqui a partir do versículo de número, louvado seja Deus, a partir do versículo 15 diz que ele chega, ele vai até os cidadãos daquela terra, o qual o manda para um campo para apacentar porcos. Olha só a situação em que aquele homem se encontra. Aquele homem que tinha tudo do bom e do melhor, que tinha condição financeira, que morava numa casa certamente muito boa, ele agora, quando se depara com aquela situação desagradável, o único que oferece a mão para ele é um proprietário, certamente um fazendeiro de sua época, que pega ele e oferece um trabalho para ele. Mas você sabe qual era o trabalho que foi oferecido para ele naquela ocasião? Foi para ele poder apacentar porcos. Apacentar porcos para o judeu
era simplesmente algo extremamente desagradável. O porco era tido como um animal imundo, eles não queriam nem contato com o porco. Aí você imagina só a situação daquele homem, que tinha tudo do bom e do melhor, e agora simplesmente o trabalho que ele havia sido oferecido para ele era cuidar de porcos. Você imagina quanta decepção que aquele homem começa agora a sentir dentro do seu interior. Quantas coisas, agora os pensamentos começam a invadir. E agora ele começa a se lembrar de tudo aquilo, aleluia, que ele havia vivenciado. Dos melhores lugares que ele havia frequentado. Daquela cama maravilhosa em que ele dormia. Aleluia. E ele simplesmente, quando ele começa a olhar para aquela situação, diz a Bíblia Sagrada que ele desejava se alimentar naquele momento. Sabe por quê? Com aquela comida que os porcos comiam, porque ele estava passando uma grande necessidade, e ele simplesmente, aquela comida para ele era algo extremamente precioso, era algo que iria satisfazer a matéria dele, e que certamente ele iria se sentir agora satisfeito com aquela comida. Entenda, a comida que os porcos estavam comendo era a comida que ele sentia, que ele tinha vontade de comer, de se alimentar. Era isso que acontecia naquele momento. E ele começa a olhar, começa a se lembrar. Ele simplesmente agora começa a lembrar dos trabalhadores de seu pai. Imagina aqueles diaristas que ali naquele momento comia tudo do bom e do melhor na mesa do pai dele. Os empregados tinham uma alimentação sofisticada naquela época, porque o pai, aleluia, tudo aquilo que o pai dele comia, os filhos comiam e os empregados também comiam. E agora começa a vir as decepções da vida. Aleluia. Aí eu quero nesta noite dizer para ti o seguinte, querido. Entenda, dentro desse texto sagrado é possível a gente ver algumas coisas interessantes que eu falei no começo. Primeiro a gente vê a desobediência daquele jovem, ao ponto de pedir agora parte da herança e sair. E agora a gente está se deparando agora com um castigo. Ele agora está sendo castigado porque ele desobedeceu. Agora ele está começando a colher frutos, aleluia, devido atitudes e uma postura que ele teve. A Bíblia diz que não simplesmente tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Está escrito lá em Gálatas 6:7. Então você imagina, aquele homem planta desobediência, aquele homem sai da presença do pai, aquele homem pede um recurso para poder gastar o seu bel prazer, com tudo aquilo que não poderia trazer uma verdadeira felicidade para ele, mas agora ele estava passando necessidade. Mas agora ele olhava para aqueles porcos, olhava para aquela alimentação, ele tinha vontade de comer, agora ele olhava simplesmente e começava a ficar lembrando da vida que ele tinha, daquela vida boa que ele tinha. Você imagina só a situação que aquele homem estava agora se encontrando, meu querido. Imagina só, cadê os amigos? Cadê aqueles amigos que batiam no ombro dele e falavam assim: ei, para onde quer que tu fores eu irei? Porque no momento que você está com dinheiro e com recursos, é assim que se apresenta essas pessoas na sua vida, né? Quando você tem alguma coisa para poder oferecer, como eu mencionei anteriormente, são inúmeras pessoas que estão ao teu lado. Não porque te ama, não porque quer o melhor para ti, mas porque tu podes oferecer alguma coisa para elas. É por isso que estão ao teu lado. E agora este homem se via sozinho, simplesmente agora olhando para aqueles porcos como um animal imundo, e ele simplesmente tendo o desejo de comer aquela alimentação. E agora ele começa a cair em si. E agora ele cai em si, diz a Bíblia Sagrada que ele cai em si. Ele agora vê uma retrospectiva na sua mente, ver o seu coração agora angustiado, triste, e ele cai em si, e ele simplesmente, ele olha para aquela situação e fala assim: peraí, eu tenho que me levantar, eu tenho que ir ter com meu pai. Ele agora reconhece que ele precisa tomar uma atitude, ele reconhece que ele precisa se esforçar para ir de encontro ao pai. E simplesmente com o coração agora quebrantado, porque ele havia quebrado a cara no mundo, porque o mundo havia ensinado para ele, porque o dinheiro havia se esgotado, e ele estava simplesmente agora triste e lamentando tudo aquilo que havia acontecido na sua vida. Mas ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e quando eu chegar com meu pai eu vou dizer: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu. Olha a postura que aquele homem tem. Ainda bem, irmãos, entenda uma coisa nesta noite, você, meu amado ouvinte, que está nos ouvindo nesta noite, ainda há tempo para você nesta noite, aleluia. Eu não sei o que é que fez você se afastar da casa do pai, eu não sei, aleluia, o que é que você, qual foi a prova que você enfrentou que te fez desaparecer, sair da casa do pai.
Mas aquele homem, um dia ele teve a chance, ele teve a oportunidade de se levantar e de ir ter com o pai. Naquele dia, você imagina só como é que estava na mente dele. Ele ficava se perguntando: será que meu pai vai me aceitar? Será que meu pai vai dar credibilidade? Será que meu pai, ele vai simplesmente olhar para mim e me receber na casa dele? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Algumas perguntas surgiam. Aleluia. Algumas coisas surgiam ali, aleluia, na mente daquele homem. Mas ele resolveu tomar uma postura. Ele resolveu simplesmente não ficar lembrando daquilo que havia passado, mas ele resolve simplesmente deixar tudo aquilo que estava impedindo de se aproximar do pai e ele ir ter com o pai. E diz a Bíblia Sagrada que aquele homem simplesmente, quando ele sai, resolve de encontrar o pai, ele, antes de chegar na casa do pai, o pai estava, sabe aonde? O pai estava na porta, aleluia, olhando. E quando o pai avista aquele filho que vinha agora cabisbaixo, simplesmente com o coração abatido, o pai vai de encontro a ele. E diz que quando o pai chega até ele, o pai abraça, o pai beija ele, aleluia. O pai simplesmente resolve aceitar aquele filho. O pai simplesmente estende as mãos para ele e diz: meu filho, aleluia, eu quero conjecturar nesta noite. O pai certamente falava para ele assim: ó, meu filho, eu te aceito de qualquer jeito, o importante é tu estar comigo. O importante é tu estar aqui de novo comigo. O importante é tu sentar à mesa novamente comigo. Aleluia. Era isso que o pai quis dizer para ele. E ele simplesmente diz assim: pai, eu quero dizer uma coisa para ti, né? Aleluia, neste momento. Ele diz: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, já não sou nem digno de ser chamado teu filho. Ele diz isso para o pai. E você sabe qual é a atitude do pai naquele momento? Diz a Bíblia Sagrada que o pai chama ali aqueles trabalhadores que estavam na casa, aleluia, e simplesmente prepara agora o anel, dá para ele anel, dá sandália, dá uma veste nova para ele, aleluia. Honra a postura que aquele filho tomou. O pai simplesmente recebe ele com os braços abertos, aceita, aleluia, e ainda por cima oferece um presente para ele, aleluia. O pai simplesmente honra a atitude que o filho teve de encontro a ele. Aí o pai vai dizer o seguinte para os seus serventes: vão lá no campo, pega ali o melhor boi cevado que existe, mata, prepara um banquete para ele. Eu quero que você prepare um banquete aqui, porque esse meu filho, aleluia, ele estava longe de mim. Esse meu filho, ele estava afastado por completo de mim, mas ele resolveu se aproximar. Prepara um banquete para ele naquele momento. Aí você imagina só, aleluia, o sentimento que invade o coração daquele jovem, aleluia. A alegria agora que toma conta do espaço que existia no coração dele. O ser humano, por ser mediatista, irmãos, ele é assim. Ele muitas vezes ele olha para uma coisa e ele acha que aquilo vai trazer uma felicidade para ele, como aconteceu na vida desse jovem. Esse homem simplesmente ele sai, ele vai embora da casa do pai, como eu falei para meus irmãos, como eu falei para você, meu amado ouvinte. Ele foi embora. Lá em Provérbio diz que há caminho que ao homem parece direito, mas que o fim são caminhos de morte. E foi isso que aquele jovem encontrou. Ele encontrou a morte. Mas eu falo de uma morte espiritual. Ele simplesmente ele se afasta do pai. E agora simplesmente ele começa a enfrentar uma dificuldade muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo a Deus, irmãos, porque houve oportunidade para aquele homem. Eu louvo a Deus porque quando eu leio esse texto, eu vejo, aleluia, a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor aqui nesse texto. Aleluia. Mostrando basicamente a figura desse pai como a figura de Jesus, aleluia, olhando para ti nesta noite. Aleluia. A humanidade, irmãos, ela simplesmente se afastou de Jesus. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso, quando Ele cria o ser humano, Ele coloca o ser humano aonde? Ele coloca o ser humano no jardim do Éden, para ter um relacionamento